Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, satisfação mais uma vez, estamos aqui com vocês em mais um podcast EBD em síntese e agora na última lição desse trimestre, na lição dos jovens, última lição, tá aqui, plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido professor Moab dos Santos, mas professor Moab, antes de você se apresentar aqui, né, dar seu alô e também sua saudação, queremos dizer que esse aqui é um trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é presidida aqui pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva, e também do nosso Departamento de Educação Cristã, DENEC, coordenação do pastor Reinaldo Odilo. Pastor Moab, presbítero Moab, professor Moab, aí alguém, irmão, professor Moab dos Santos. Quando eu citei aqui, Amém. professor, as várias funções, porque as pessoas às vezes estão do outro lado e não sabem a nossa função eclesiástica, né? Para os que não sabem, eu sou presbítero aqui da igreja e o nosso querido professor Moab vai informar a sua função eclesiástica também. Professor, aproveite. Tem alguns dos nossos queridos ouvintes aqui que não sabem, né? Amém, amém, presbítero Antoniel Félix, grato a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar aqui em um momento tão rico que a nossa igreja tem proporcionado, né? Eu sou muito feliz por fazer parte da Assembleia de Deus, tendo em vista que a nossa igreja ela estimula, ela incentiva, né? Ela coopera para que toda a equipe de professores e alunos possam ser cada vez mais enriquecidos na palavra do Senhor, né? Sou Moab, diácono da Igreja Assembleia de Deus. Nós trabalhamos lá no setor 7 de Serra Rosado. E é uma honra estar com você aqui, viu, presbítero Daniel? Tenho aprendido muito. Deus que continue te abençoando grandemente. A honra é nossa, professor Moab, a honra é nossa. Desde muito tempo aqui eu já o conhecia e vi essa dedicação e essa bênção que é você, varão. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta última lição. Nós estamos conversando dessa forma porque próximo trimestre nós temos aqui uma lição maravilhosa, professor Moab. Olha só, no próximo trimestre nós vamos tratar aqui sobre. Tá vendo aqui? Dá para ver? Pronto. Perfeito. Entre a verdade e o engano. Ou seja, vamos tratar de assuntos bem interessantes, né? Mas hoje, professor, nós estamos aqui na última lição desse trimestre. Esse trimestre que foi uma bênção, nós tratamos aqui sobre assuntos importantíssimos relacionados à salvação, à fé, à graça, à forma como Deus nos salva, como o Senhor Deus ele trabalha em nossa vida, como o Senhor Deus ele faz com que cheguemos a eles. A promessa do seu Espírito foi falado também. Foi falado também a respeito de como Deus age nessa convenção. E o Espírito nos convence e a conversão do homem a Deus, essa mecânica que envolve o ato único e voluntário do Senhor Jesus na cruz do Calvário e a nossa aceitação pela fé no sacrifício vicário de nosso Senhor. Então, estamos aqui chegando agora na lição de número 13, que o tema é a consumação da salvação, professor. Você vai citar para nós aqui o texto principal da lição, o resumo da lição e os objetivos da lição, professor. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Texto principal da lição. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, né? Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. O resumo da lição diz: a certeza da glorificação final nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, mesmo em um mundo em desordem. E como objetivos, nós temos, em ponto 1, mostrar as diferenças entre o homem terreno e o espiritual, explicar que Deus consumará em sua obra ao estabelecer novo céu e nova terra, e terceiro ponto, saber que viver com Deus no centro de tudo é caminhar na contramão de um mundo antropocêntrico. E o que será isso, antropocêntrico, presbítero Otoniel? Vamos discutir esses pontos aqui, nesse momento tão Interessante. rico, né? Muito interessante, porque os objetivos da lição destaca justamente, professor, os caminhos que o professor tem que seguir, né? Quando ele destaca dessa forma, ele justamente nos dá um rumo para não ficarmos aqui solto, né? Então, mostrar as diferenças aí justamente entre o que seria esse homem terreno e o espiritual, né? Nas escrituras sagradas. E também explicar como Deus vai consumar essa obra. Aí vamos falar aqui. E como você disse aí, tratar aqui desse mundo
que nós vivemos, né? Um mundo que tem o homem, às vezes, como centro das coisas. E, de início, nós podemos iniciar a lição, professor, já informando que o tema da lição, a consumação da salvação, ela tem a ver com o contexto do que nós estamos tratando justamente com a lição, né? Logicamente. E essa consumação da salvação aqui, ela não está baseado, vamos dizer assim, em específico apenas na obra realizada lá na cruz, mas os desdobramentos também, a partir do cumprimento das profecias em Jesus, o cumprimento na cruz do Calvário e o que Jesus prometeu e o que Jesus também nos concede a partir daquele evento, né? Porque se Cristo não morresse e não ressuscitasse, logicamente, nós não estaríamos aqui, estaríamos todos perdidos. Então, a consumação da salvação, ela vai trazer o contexto aqui falando a respeito do que nós chamamos de ressurreição do corpo, certo? A glorificação, o nosso futuro com Deus, bem como a lição também vai trazer a ideia da ressurreição nossa em Cristo, né? E também o que vai acontecer com os novos céus, a nova terra, a nossa futura realidade, né? Com Cristo, nossa futura realidade em Deus, professor. Exatamente, né? E eu penso que, partindo do ponto que o professor da Escola Bíblica Dominical, ele vai tentar seguir, né, os tópicos, os objetivos da lição, eu acho que seria bem interessante ele já começar a trabalhar junto com os alunos essa questão do homem terreno e o espiritual, de fato, né? E até já inserindo um comentário nesse ponto aqui, Pastor Otoniel, Sim, eu penso que é interessante a gente lembrar que quando a lição fala do homem terreno, ela está também apontando para o homem caído, né? Para o homem caído, o homem isso. após a sua queda diante do pecado. E eu lembro quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro ele chega e diz: não, não, não faça tal coisa. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu só entendes as coisas do homem, né? Então você vê Jesus apresentando que a mentalidade do homem caída, ela se assemelha com a mentalidade maligna, né? A ideia maligna, a maneira maligna de avaliar e de pesar as coisas. Então, uma das grandes marcas do mundo, e por isso que o mundo jaz o maligno, é que a mentalidade do mundo é uma mentalidade construída pelas ações do diabo na vida das pessoas. E é por isso que há tanta injustiça, é por isso que há tanta maldade, é por isso que há tanta facilidade de rejeitar a vontade de Deus, é por isso que é tão difícil quando se fala de seguir a Cristo, porque o mundo ele está moldado nos padrões do diabo, né? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a mentalidade, ela, quando tem um encontro com Cristo, ela começa a caminhar em uma mudança. Então, essa jornada de mudança é a jornada que nós vivemos no nosso dia a dia, mas vivemos em uma mudança, mas essa plenitude de mudança, ela ainda está para acontecer. Muito bem, professor. Nessa introdução interessante que você falou, porque o professor de fato tem que lembrar que nós estamos tratando aqui, quando a escritura e a lição está falando a respeito justamente dessa consumação da salvação, esse tópico primeiro, ele em conjunto, tanto com o texto principal, como também o resumo da lição, ele vai justamente dar esse ponto de início, porque o texto principal vai dizer que assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então aqui ele está fazendo um contraponto da imagem que temos do terreno, ou seja, do homem, Adão, e também do homem caído. Nós temos a imagem do homem Adão. Então, foi tratado, inclusive, nas lições anteriores sobre o que seria essa imagem de Deus em nós e a imagem que recebemos após a própria queda, né? E, e o resumo aqui da lição também fala dessa certeza da glorificação. Em contrapartida, nós temos também aqui o texto bíblico que vai trazer justamente, vamos dizer assim, a divisão da lição.
que está no 1 Coríntios capítulo 15, 42, e Apocalipse 22, mostrando justamente que o futuro será a restauração de todas as coisas. Então, o primeiro ponto aqui interessante é que quando nós tratamos aqui desse livro, da epístola, na verdade, de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 49, ele está fazendo trazendo essa ideia de imagem, e ele vai justamente demonstrar, porque o capítulo 15 é bom dizer, bom dizer, né, que está no texto bíblico, então é importante dizer, capítulo 15 em si, a partir aí do versículo 12 até o 34, nós temos uma sessão, e do 35 ao 58 temos outra sessão. Então, do início do versículo 1 ao 12, nós temos uma sessão, então aqui nós vamos dizer que temos três sessões. Por que isso é importante? Porque a gente vai dividir a ideia do apóstolo, o porquê ele estava falando, o porquê ele estava citando. Inclusive, eu tenho aqui um comentário de, do messiânico David ou Davi Stern, comentário, inclusive comentário com viés judaico, mas ele era um que a gente chama de cristão, né? Mas eles chamam de messiânico. Mas ele cria Jesus como Messias, como Salvador, como Deus. Eu achei interessante ao analisar esse ponto, porque ele aqui na página de número 500, página aqui, deixa eu ver, 527, pronto, ele vai justamente falar a respeito que a perspectiva de Paulo, quando ele trata sobre justamente esse assunto, e quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que provavelmente a carta aqui estava sendo escrita entre o Pessah, que é a Páscoa, né? E o Shavuot, durante o período justamente de apresentar as primícias das colheitas do templo. Ou seja, com essa visão, ele está querendo justamente trazer a ideia de que quando Paulo escreve, ele está demonstrando a respeito do futuro, porque o texto aqui do capítulo 15 vai falar justamente sobre a ressurreição, e ele dá um exemplo de semear homem natural, semear corrupto, e também a respeito dessa glorificação. Então, quando nós vemos do versículo 12 até o versículo número 34 do capítulo 15, nós temos aqui uma primeira seção que vai focar na ressurreição de Cristo e dos crentes, e ele coloca Cristo como as primícias, certo? Ou seja, quando ele traz Cristo como primícia, está mostrando que ele é aquele primeiro e que nos dá a garantia também de nele sermos ressuscitados em um futuro. Aí no versículos 35 ao 58, a segunda parte aí da Epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai falar justamente sobre essa natureza do corpo, professor. Quando ele trata da natureza do corpo, ele está demonstrando justamente o que esse versículo 49 cita. Como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, corrupta, a imagem caída, a imagem de Adão, que envelhece, que morre, que sente dor, que está separada de Deus, essa imagem está em nós. Ele diz, olha, nós fomos gerados dessa forma, né? Então, se você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós só vamos observar justamente essa forma dele citar, essa forma dele dizer como é essa imagem. E o nosso comentarista aqui, ele justamente traz essa ideia aqui, justamente para demonstrar que esses acontecimentos, esses eventos e prescrições do Tanakh, no Antigo Testamento, isso aqui na visão aqui desse comentarista, e deixa eu ler o que que ele diz, olha. Exemplos pré-figurativos que apontam para as obras futuras de Deus na história. Não é de surpreender que ele, no caso Paulo, né, enxergue a ressurreição de Jesus como as primícias da grande colheita que está por vir. Ou seja, ele utiliza justamente a Páscoa e esse Shavuot, né? O Shavuot, que era a outra festa que ele traz aqui, é justamente a identificação. É, para justamente demonstrar como é que a ordem que o apóstolo Paulo está demonstrando, certo? Demonstrando, como eu falei, a ressurreição de Cristo dos crentes, e depois ele mostra a natureza desse corpo, professor. E quando ele mostra, ele fala sobre a natureza desse corpo, aqui no tópico de número primeiro, vai justamente trazer essa ideia aqui de como trouxemos, né? A queda, ela trouxe o quê? Ela trouxe um estado humano, um estado caído, e esse estado caído ele trouxe separação de Deus, e essa queda trouxe uma condição. Eu sempre digo que é uma condição e um estado, que é a condição de pecador e o estado que nós estamos, estado de morte, estado de separação do Senhor Deus. Ou seja, isso foi a queda, ou seja, a imagem desse homem, professor. A segunda situação é justamente para demonstrar essa, esse corpo, vamos dizer assim, celestial, né? Que justamente o nosso querido aqui, David Stern, ele fala a respeito da Páscoa e do Shavuot, que seria a festa, né? A famosa festa da colheita, ou seja, para demonstrar que na colheita, na ressurreição, ele dá o exemplo justamente para que os coríntios que ali estejam entenda que na semeadura há uma grande colheita e essa colheita é justamente o símbolo dessa ressurreição. Ou seja,
primeiro morre e nasce de uma forma diferenciada por causa do estilo, da forma, da imagem, do corpo, de como será, da glorificação. Então, temos a corrupção com a queda, professor, e estudamos em lições anteriores, e temos aqui a corrupção e depois essa glorificação. Aí é onde usamos o termo aqui, imagem, professor. A imagem. Que imagem é essa? A imagem do terreno nós temos é caída. E a imagem de Cristo, a imagem do futuro, ou seja, essa consumação da salvação, é a imagem de Cristo em nós, professor. E essa imagem, ela tem um significado importantíssimo, não é? Exatamente. E estava ouvindo o senhor comentar, presbítero Otoniel, Hum, e tem uns versículos aqui que antecedem ao texto da lição, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 35, ele vai começar a apresentar justamente essa grandeza resultante da glorificação, não é? Porque algumas pessoas podem até pensar que esse acontecimento, né, essa ação de Deus na vida humana, chamada de glorificação, porque é uma obra divina, né, é algo pequeno. Mas o apóstolo Paulo ele vai apresentar aqui como algo grandioso, né? isso, É tanto que ele vai comparar uma semente com a árvore que vai nascer dessa semente. Ele diz: olha, uma coisa é a glória dessa semente, outra coisa é a glória da árvore, né? justamente. Então, não se compara a grandeza de uma árvore com a grandeza de uma semente, né? Mas quem é que faz tudo isso? É o mesmo Deus. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele vai começar a fazer comparações e vai nos ensinar a respeito da grandeza do que está para acontecer, né? É algo assim que a igreja de Deus, ela quando atenta para essa verdade, ela de fato diz: ora, vem Senhor Jesus, porque será uma ação grandiosa. O João, em sua carta, ele diz o seguinte: porque não se manifestou o que havemos de ser, né? Por quê? Porque quando se Muito manifestar, interessante. seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, né? Então, a grandeza da glorificação, e olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas há uma carne de homens, há uma carne de animais, há uma outra, as do peixes, a das aves. Aí agora ele começa a entrar no contexto da glorificação no versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Então, hoje nós conhecemos a glória do terrestre, mas há de haver um momento em que estaremos face a face com a glória do celeste. E bem-aventurado aqueles, né, o que vencer, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Muito pertinente, professor, o que você falou, citou na primeira epístola de João, né, capítulo 3, versículo 2, porque ele é um ponto principal aqui, de acordo também com o que está na primeira, no texto principal, 15:49 da 1 Coríntios. Por quê? Porque ele justamente vai trazer essa natureza de como seria essa imagem, né? Eu vou voltar já já nisso aí, mas eu queria antes citar aqui 1 Coríntios capítulo de número 15 e o versículo de número 45 vai dizer: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ou seja, ele começa a fazer a distinção, né, da naturalidade e daquilo que seria supérfluo, vamos chamar assim, né, entre aspas, né? Mas é a ideia aqui de supérfluo aqui seria a ideia de temporalidade, né? Algo temporal. Com o atemporal e com agora a glorificação que nós estaríamos diante agora, não só da própria natureza do Senhor Deus, que vai ser a glorificação em nossa vida, bem como a eternidade que estava por vir, né? E ele vai citar justamente essa imagem.
esta imagem, pelo fato de que a morte será vencida. E é quando vai ocorrer o que o versículo 55 vai dizer: onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu galardão. Ou seja, essa imagem caída que morre, essa imagem que sofre, ela vai justamente ser revestida dessa imortalidade, e esse brado da vitória acontecerá aqui, ó, justamente nessa ressurreição, certo? E combinando aqui com o capítulo de número 5 aos Romanos. O versículo de número 8 vai dizer: Mas Deus demonstra seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Versículo 12: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e veio a morte, também a morte passou a todos os homens. Então todos pecaram, ou seja, a condição anterior, a queda, como você falou. Então entra no mundo o quê? O pecado. Só que agora nós temos aqui a promessa justamente dessa ressurreição, dessa glorificação. E como você falou na primeira epístola de João, capítulo 3 versículo de número 2, bem como o termo semelhança, né? Imagem, seremos como ele. O João cita, é interessante, e esse versículo é bem importante para nossa aula de hoje, porque ele vai demonstrar justamente esse propósito. E ainda dizemos lá, 1 Coríntios capítulo 2 versículo de número 9. É interessante que o apóstolo Paulo vai citar esse versículo, eu vou até ler ele, professor. Isto é, por favor, procure ele, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, você vai citar, enquanto você cita, enquanto você procura, eu vou dar continuidade aqui, para justamente demonstrar que, qual é a ideia aqui, né, de 1 Coríntios 2, 9, com a primeira de João, capítulo 2, capítulo número 3, e o versículo número 2 que você citou, contextuário da lição, inclusive, contextuário da lição aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, porque nós temos aqui a imagem. O textuário vai falar da imagem, né? Imagem. Essa imagem, utilizada aqui no texto grego pelo apóstolo Paulo, o termo imagem, né? Ela tem o significado de similaridade, representação, de imagem propriamente dita, né? Esse termo aqui, inclusive, ele vai estar em Colossenses capítulo de número 1 e versículo 15, atribuído a Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, esse termo imagem quer ser como, né? Ser como o ser como aquele ser como aquele que você está vendo, né? É, é a imagem do Deus invisível. E também ele vai apontar diretamente, diretamente para aquilo que é, né? Corresponde à realidade, aquilo que corresponde à realidade. Primeiro, Colossenses 1, versículo de número 15. Corroborando justamente com o que está escrito nesse versículo aqui, ó, esse termo imagem é o mesmo, termo grego lá, eikon, né? É eikon, o termo. Eikon. A ideia dele é de representação, é aquilo que corresponde, professor. Ou seja, qual é o que o apóstolo está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que, na medida, inclusive o nosso querido F.R. Bruce vai dizer que isso significa não apenas uma sombra. Antes, ele diz assim, literalmente, antes é uma réplica. Ele vai dizer isso justamente quando vai comentar aos Hebreus para demonstrar justamente esse mesmo termo aí que nós utilizamos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15, 49. E quando o João vai citar, o versículo que você citou, quando o João vai citar o termo, a palavra semelhante a ele, aí leia aí, por favor, esse versículo. 1 de João 3, 2, mais uma Estava vez. aqui em 1 Coríntios Sim, 3, 2. Diz assim, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é olha só. manifestado o que havemos de ser, mas Como igreja, sabemos atualmente, somos o quê? Filhos de filhos de Deus. Deus. Se ser E filho de ainda não Deus, é manifestado o que havemos de ser. hum, Então está uma distância aí, né? exato. O que somos, Os- mas É o o que ainda futuro. não está manifesto, Isso. não é? Antes nós estávamos caídos, né? Era o nosso estado Isso, pecaminoso. Somos filhos de Deus hoje, por Cristo, por causa da filiação. Mas ainda estamos nesse estado aqui, né? Estado humano, estado que sofre, estado que morre. Por isso que ele diz: hoje nós temos essa garantia, ser filho de Deus é ter essa garantia de que no futuro aí ele vai citar. isso. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E o Olha só que interessante é coisa que ele linda. diz: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, a santidade é necessário para que nós sejamos como ele. Então isso é natureza. Natureza e condição. Seremos como ele. A natureza e a condição. Seremos como ele. Não esqueça disso. Seremos como ele. Interessante porque aqui nós temos aqui um adjetivo, esse seremos, seria um adjetivo aqui, e ele, aqui no grego, ele tem uma função diferente, certo? Por que é importante dizer isso? Porque quando ele fala aqui, seremos como eles, deixa eu pegar o texto grego aqui.
homoios alto. Ou seja, nós temos aqui uma pronome pessoal, certo? Com adjetivo. E você observa aqui que o que o apóstolo está querendo dizer, o apóstolo João. Essa frase, ela traz uma semelhança. A frase vai sugerir algo tão profundo, irmão, porque esse termo, ele vai aparecer de várias formas. Mas quando ele fala a respeito dessa semelhança aqui, inclusive o próprio Strong e os gramáticos, né? Strong é o mais famoso, né? Ele pode aparecer como adjetivo, advérbio, ou seja, substantivo. E aqui é interessante que a ponte aqui vai apontar para a realidade, a realidade de uma causa. Ou seja, seremos semelhantes a ele, semelhante para justamente demonstrar como é essa semelhança. É como ele. É como mesmo. Interessante aqui, professor. A Eu fico referência, né? A assim. A referência de referência é comparação é o próprio como mesmo. Cristo. Não tem separação. Ou seja, como é ele? Ele é santo, então estaremos na E sua santidade. e Como a é ele? Ele é pergunta, filho. e a Hum, pergunta é a seguinte: tem alguma referência melhor do que essa? é, É a melhor referência que alguém pode ter para a sua vida é o próprio Cristo, né? exato. Então, não tem nada mais grandioso do que o dizer, olha, você vai ser semelhante ao Cristo, ao Eterno, né? Então, Exato. é uma riqueza incalculável. E o gramático Strong, né? Que é a Bíblia, a palavra-chave, traz ele, é interessante, além de outros, né? Mas aqui ele traz ele vai dizer que esse termo aqui, ele vai expressar a semelhança reconhecível, ou seja, vamos ser tão próximos, porém sem implicar em uma identidade absoluta. Ou seja, não é absoluto porque somos distintos, né? Mas como um, nós seremos semelhante a ele. Isso é lindo porque quando o pastor Paulo vai citar lá em 1 Coríntios 15:49, ele também vai dizer que é essa imagem aqui, justamente é essa imagem que vai refletir a fonte, aquilo que é, aquilo que se expressa como, certo? A imagem do próprio Cristo na divindade, mas não como Deus. Nós teremos o que Paulo falou, participar da sua. Paulo não, o apóstolo Pedro, nós participaremos da sua natureza. É aí que nós temos aquilo que Bruce vai dizer que né, não é sombra, mas é uma réplica. Ou seja, estaremos nele e em Cristo por causa da igreja que somos corpo de Cristo. Isso é muito importante para deixar claro aqui nesse primeiro tópico que isso só pode acontecer por causa de quê, professor? Da ressurreição. Ressurreição. Exatamente. Porque é essa ressurreição que vai trazer essa ideia de uma nova criatura na eternidade. É. E só E a imagem engrandece, do celestial é essa, né? A ressurreição. é, e o que a Hum, gente está lendo aqui só engrandece a perfeição da obra de Cristo, né? Eu isso. pergunto o seguinte: se fôssemos na nossa limitação humana criar um projeto de restauração do homem, né? Será que a gente teria condições de pensar dessa forma? Porque observe o seguinte: a obra de Cristo, ela abre a porta da salvação, certo? Mas ela começa trabalhando na mente humana, né? Essa glorificação é uma etapa lá na frente. Primeiro você Exato. tem uma mente transformada. Primeiro você começa agora a ficar incomodado com o sistema, incomodado com essas ideologias, incomodado com essa linha de entendimento, né? Quando Cristo trabalha em nós, embora continuemos com o mesmo corpo, a nossa mente, ela passa agora a estar alinhada com a mente de Cristo. E aí a gente entra nessa jornada. A obra da salvação, a obra de Cristo em nós, ela começa um trabalho contínuo. Então, continuamente estamos sendo transformados. Então, a glorificação e a mudança do corpo está no último estágio, primeiro estágio da mente, né? Na ótica Uhum. humana, as pessoas querem mudar primeiro o corpo, né? É. Mudar primeiro a aparência. E aí as pessoas vivem numa realidade de incoerência, porque o corpo diz uma coisa, mas dentro a vontade é outra. Na obra de Cristo, há uma transformação na nossa forma de pensar. É tanto que quando você observa a história que Jesus conta de um homem que tem uma grande dívida, que ele suplica pelo perdão e recebe o perdão, aquela pessoa, ela, após receber o perdão, ela caminha e encontra com o devedor. E o devedor também suplica o seu perdão. Só que Uhum. esse homem que havia recebido o perdão, ele não consegue perdoar
a dívida de alguém que devia muito menos. E quando o seu senhor sabe disso, o chama de novo. O que é que Jesus ensina aí? Que com aquele perdão que ele recebeu, aquele perdão teria que ter mudado a sua forma de pensar, a sua mentalidade. As riquezas de Cristo, quando é derramada sobre a igreja, elas não apenas aumentam, vamos dizer assim, o propósito não é aumentar patrimônio. As riquezas de Uhum. Cristo na igreja têm como objetivo mudar a sua natureza, mudar o seu coração, mudar a sua forma de pensar, mudar seus caminhos. Então, essa nova mentalidade, onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando, o Espírito Santo está levando a igreja para a glorificação. É por isso que a igreja caminha na santificação, cada dia sendo transformado, mudando e melhorando, mas nada vai acontecer agora de forma completa, plena. Mas na glorificação, tudo isso vai ser demonstrado. E aí eu vou ler o presbítero Otoniel, o versículo que você colocou aqui. Sim, Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, não é assim? Que diz é. assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, a igreja de Deus não tem ainda uma noção da grandeza do que vai acontecer. Por quê? Porque a mudança ela iniciou aonde? Dentro de nós. E vai haver um momento que tudo isso será claramente visível. E esse texto é tão claro sobre restauração que ele, na verdade, Paulo está citando Isaías, né? Capítulo 64, versículo 4. Ele cita justamente para demonstrar essa questão da restauração. Partindo desse ponto aqui, agora, aí o link para nós concluirmos essa primeira parte aqui e já adentrarmos na próxima, porque como falamos da ressurreição, a ressurreição é porque há uma garantia, porque Cristo ressuscitou, né? Então nós temos aqui uma garantia da ressurreição pelo fato de Cristo ter ressuscitado. Que se Cristo não ressuscitasse, como Paulo disse, em vão era a nossa fé, né? Nossa fé seria em vão. E a ressurreição implica, professor, implica não apenas, vamos dizer assim, não apenas não. A ressurreição não implica em dizer que ele ressuscitou apenas no meu coração. Já vi, existe segmentos religiosos, entre aspas, muitas aspas, evangélicos, que dizem que eles não acreditam mais na ressurreição de Cristo corporal, né? Então o liberalismo teológico aí está com força aí, como a gente diz aqui no popular, pelo fato justamente deles não acreditarem mais na ressurreição de Cristo. Então Cristo ressuscitou no coração, ou seja, não acreditam no milagre em si. Mas aqui partimos do ponto de que a escritura garante, né? Então, quando a escritura garante e essa fé, ela é inclusive testável, né? Porque a Bíblia vai dizer que 500 irmãos viram Jesus crucificado e viram Jesus ressuscitado, crucificado foram outros, né? Jesus de fato morre. Nós temos aqui Paulo dizendo que viu Cristo, falou com ele, os discípulos viram Jesus, né, professor? Então, o que nós tratamos aqui, chamamos isso que de evidências. Evidências da própria ressurreição. Ah, alguém pode dizer, você precisa provar? Não, ninguém precisa provar nada, certo? Prova não se exige aqui. Nós não estamos num tribunal, não. O que se exige, e em especial, professor, quando estamos falando aqui de fatos históricos, você não fala de prova, você fala de evidências. O termo seria mais correto, evidências, porque a prova você teria que estar lá para ver e participar daquela situação. Mas você tem evidências que levam a própria, o que eles chamam de prova, né? Então, nós podemos justamente fazer essas aparições, nós temos aqui a conversão, ou seja, você vê como eram os discípulos e o que aconteceu após Jesus ele ressuscitar, a declaração das mulheres, tudo isso são evidências e também comprova a nossa própria forma de ver, porque estamos tratando aqui do que seria fundamental. Essas evidências são da ressurreição de Cristo, da nossa comunhão com Ele, do que Ele faz na igreja, professor. Então, é importantíssimo tratarmos sobre isso, porque se Cristo não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar também. Tudo acabou, não é verdade? Exatamente, exatamente. E a palavra de Deus é uma palavra de esperança, né? E isso, O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se limita às coisas desta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se eu faço parte de uma fé
que tudo aquilo é possível até na ótica humana, que fé é essa? Eu lembro que eu estava Exato. conversando com um amigo e eu dizia para ele que a fundamentação da igreja está na palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos traz é direto de Deus. A mente humana não conseguiria organizar tudo isso. E outra coisa, a palavra de Deus, ela não é só uma mensagem de teoria, mas ela também é uma Uhum. mensagem de poder, né? Quando foi mencionado também aqui o livro do profeta Isaías, no capítulo 65, e é interessante a gente observar que o livro de Isaías, ele se assemelha a um resumo da Bíblia, e o interessante é que os seus últimos capítulos, eles se assemelham com o livro de Apocalipse, né? Então, quando Isso. você lê, vai para o livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17, diz assim, olha, vede, eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, o que é que nós podemos enxergar aqui? Deus já tem tudo organizado, né? Ele já Exato. tem tudo planejado, a restauração humana, como também aonde o homem vai estar após a restauração, né? Então, tudo isso já está claro diante de Deus. Então, na organização de Deus, tudo isso já aconteceu, mas no nosso contexto temporal, Deus está demonstrando e revelando Isso. gradativamente, né? Então, Justamente. tudo aquilo que nós estamos falando aqui é grandioso demais. E se a gente quiser explicar como vai acontecer, aí vai ter que ter os arrumadinhos como estão fazendo, né? Exato. Diminuindo o que Deus está fazendo para se encaixar naquilo que eu consigo. Na Mas só que proposta. não funciona assim, né? Exato. O evangelho que nós pregamos, ele é tão grandioso que a gente apenas crê. Como vai ser? Uhum. Está nas mãos de Deus, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Uhum. É interessante, professor, porque quando tratamos desses assuntos que, inclusive, que você traz aí, isso é o que chamamos de pressuposicionalismo, ou seja, nós temos a nossa crença, a nossa fé, e crença e fé aqui, é importante dizer, né, que nós estamos falando aqui de algo de fideísmo, não, a fé cega. Não, nós estamos falando aqui de uma crença que nós chamamos de crença justificada, professor. Inclusive, isso é um termo até filosófico, crença justificada, epistemologia e tal. Por quê? Crença justificada, porque temos, seria três condições para justificar a nossa fé. Cristo ressuscitou, ok, a nossa crença é a nossa verdade, que é a verdade, na verdade. Na verdade, na verdade. A justificação, né? Sem ser redundante, né? Crença, verdade e justificação. Ou seja, essa justificação vai consistir na razão, razões. Então, com isso, nós vamos suportar e ver essa verdade. A partir desse momento, nós observamos que a nossa forma de ver, a própria fé, como nós chamamos, né? A crença em si, nós não precisamos aqui de um método muito explicativo, porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que ela é a certeza das coisas que esperamos, né? E daquilo que também está lá no futuro. Por que daquilo que está lá no futuro? Estou aqui, na verdade, fazendo uma paráfrase, né? A fé, o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam, prova de fatos, ou seja, que está lá na frente. Isso significa dizer o que eu quero frisar aqui é o termo certeza. Certeza que significa nada mais e nada menos que uma. Era como se fosse é um termo cartorário, vamos assim dizer, né? Termo cartorário que você recebia, era a garantia que o imperador, era um termo utilizado, que é hipostasis, é um termo utilizado que o próprio imperador dava para os soldados romanos, isso aqui nós citamos até em uma lição anterior, dava para os soldados romanos como garantia, era uma garantia que ele tinha, que o termo certo seria isso mesmo, garantia, que ele teria de quando voltasse de uma guerra, professor, de uma conquista, ele receberia aquele como se fosse uma herança para ter uma terra, ele teria também ali a sua propriedade, ou seja, era a garantia em nome do imperador que ele receberia aquilo que foi prometido a ele caso ele voltasse. E o escritor aos Hebreus vai utilizar justamente esse termo para demonstrar que a fé é isso. Nós estamos vendo, nós estamos aqui presenciando em Cristo a nossa fé em Cristo e nós temos a garantia, porque Ele nos concedeu esse recibo, vamos assim dizer, esse documento para lá na frente nós estarmos com Ele. Então, foi a ressurreição que permitiu isso. Por isso que quando nós tratamos eh, dessa
questão relacionada à própria fé, a fé ela vai ser justificada porque ela tem características para isso. Nós não aqui estamos brincando, ou seja, nós partimos do princípio que Jesus ele trouxe a verdade. E aqui, em especial, como falamos de prova, e a gente já adentra aí daqui, já também já estamos para o final, porque na segunda parte vai falar apenas relacionado à questão mais escatológicas, né? Aqui, se nós exigirmos uma prova no estilo matemático, por exemplo, poxa, científica, matemática, 1 mais 1 é 2 tal, aqui nós teríamos aquilo que os estudiosos aí, os filósofos chamam de erro de categoria. Nós não podemos comparar uma coisa que é diferente de outra. Não é assim que se faz. Não é assim. Nós temos evidência, nós temos arqueologia, nós temos a confiabilidade histórica, nós temos a escritura que demonstra justamente o que aconteceu. Cristo ressuscitou. Aí, inclusive, nós temos profecias no Antigo Testamento. Eu estou aqui com o livro de Oséias, o capítulo 6 versículo número 2 e 3 vai falar justamente. Nós temos Isaías, capítulo de número 53 versículo de número 11 que vai dizer que depois do sofrimento de sua alma, ele verá sua luz e ficará satisfeito. Isso faz referência justamente à ressurreição do corpo de Cristo. Hebreus 2:3, 2:13, Isaías 8:18. E nós temos vários textos, Salmos 16, versículo de número 10. Ou seja, inclusive foi citado por Paulo e Pedro, Atos capítulo 2 versículo 25 e Atos de número 13 capítulo 3 versículo 34. Então, professor, nós temos aqui uma vasta literatura tratando desse assunto. Por isso que quando nós observamos a realidade que a Escritura traz e a lição de hoje, essa consumação, nós temos a garantia de que de fato vai acontecer. Por isso que na nossa lição aqui, já adentrando aqui nesse segundo ponto, segundo e terceiro tópico, essa restauração não é só do ser humano, mas também de toda a natureza, porque haverá novos céus, haverá nova terra. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 22 vai tratar a partir do 18 de nós e depois ali 19, 20, 21 e 22 vai tratar justamente dessa restauração da própria natureza que a escritura vai dizer que ela geme querendo ser restaurada, certo? E essa renovação é a morada eterna com Deus, porque haverá novos céus e haverá nova terra. E enquanto o irmão falava, eu queria até trazer aqui uma observação que eu achei bem interessante, Hum, comparando, vamos fazer uma comparação entre um pequeno texto do livro do profeta Isaías com o que está em Apocalipse, né? Em hum, Isaías, capítulo 65, versículo 17, você tem assim: porque eis que crio novos céus e nova, no singular, nova terra, e hum, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, em Isaías, nós temos eis que crio. Em Apocalipse, hum, capítulo 21, versículo 1, diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então você encontra no livro de Isaías uma mensagem profética, não é? E já no em Apocalipse você encontra o João enxergando algo já finalizado, né? hum. Então, se a nossa esperança ela está fundamentada no que Moab, no que o presbítero Otoniel, outra pessoa pode fazer, já era, está tudo arruinado. Mas como a nossa esperança está fundamentada em Deus, aquele que Isso, anuncia aquilo que está para fazer e ele cumpre o que ele faz, a realidade é totalmente diferente, né? É justamente. tanto que a igreja, ela precisa estar com um sentimento que de paz no seu coração. Quando você vai lá para Gênesis, o interessante é isso, que em Gênesis nós temos a criação dos céus e da terra, né? Nós temos a criação dos céus e da terra em Gênesis, nós temos a chegada, a queda do homem, do pecado, e após a queda do homem, por conta do pecado, essa destruição se expande para a terra, e Deus ele diz, olha, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Então você vê a facilidade na grandeza de Deus de restaurar, né? A facilidade porque ele tem poder para restaurar. Você vê a vontade de Deus em restaurar. Você vê o prazer de Deus em restaurar. E você vê a ação de Deus restaurando, né? É como o irmão citou aí também, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. E assim como em Gênesis nós temos a preparação da terra, e aí é colocado o homem já no ambiente organizado. Jesus, quando estava para subir aos céus, ele disse: eu vou preparar lugar.
Em outras palavras, eu vou deixar tudo organizado. Não se preocupe. Quando vocês estiverem na glorificação, vocês vão estar diante de algo preparado para vocês. Porque Deus, ele organiza tudo sem precisar da ajuda de ninguém. Graças a Deus. Então, professor, quando chegarmos nessa lição aqui, no final dela, o aluno e o professor lá na classe no domingo, ele estará justamente diante de um ciclo, né? Ou seja, da eternidade e do fim de todas as coisas. Para que o propósito de Cristo ter morrido lá na cruz do Calvário, né? Tudo isso é importante frisar. E vou citar, inclusive, mais uma vez aqui, dessa vez eu vou citar o versículo, Oséias capítulo 6 versículo 2. Versículo 1 e 2: Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, nós temos aqui uma promessa, né? A certeza, convicção, porque é confiança, fé é isso também, professor. Confiança, né? Fé é confiança, ela produz conhecimento, é aquilo que eu falei agora há pouco na chamada crença justificada, que é o conhecimento que nós temos. Nossa crença ela é justificada porque acreditamos na chamada proposição. Aí nós temos aqui a verdade, que essa proposição é verdadeira. Aí nós temos essa justificação, as razões, evidências que nos levam a isso. A Escritura nos revela. A Escritura, queira ou que não queira, é um texto histórico. O problema é que as pessoas, e principalmente aqueles que são contra a fé, os céticos, inclusive, eles têm a Escritura Sagrada apenas como não como um livro histórico, mas como um livro de mito, como os mitos gregos. Não, mas a Escritura, a Bíblia Sagrada, é um livro histórico, como qualquer livro antigo que nós encontramos. Nós temos aqui toda documentada, tudo que tem na Escritura Sagrada nos leva justamente para o que aconteceu e, consequentemente, para o que vai acontecer no futuro. Esse futuro grandioso, professor, que é a ressurreição e a glorificação de todas as coisas. Lembrando, professor, no domingo, professor, e aqui eu me encerro para também você dar suas considerações finais. No domingo, que quando ele for tratar sobre essa segunda parte aí, falando sobre o Apocalipse e a ressurreição final e também o futuro de todas as coisas, ele pode também levar as escolas, porque como é uma questão é, futura, né? A questão mais relacionada ao futuro, ele pode informar que inclusive há quatro, cinco, em especial são quatro, né? De escolas de interpretação relacionada a esse assunto, que são os preteristas, os futuristas, os idealistas, os historicistas. Lembrando que nós temos, né, e tem os mistos, né? O misto porque eles misturam as teorias de cada escola dessa. Lembrando que nós, assembleianos, nós acreditamos, estamos dentro da escola futurista, né? Que dentro dela tem o dispensacionalismo, que é a nossa regra, a nossa forma de ver. Então, eu damos essas dicas para que o professor amplie a sua aula no domingo e ele mostra cada visão. E ao mostrar a visão preterista, futurista, historicista, idealista e amista, ele vai demonstrar como eles pensam e veem a questão do futuro, da ressurreição e o futuro de todas as coisas, professor Wagner. Amém. O meu desejo também, além do que nosso presbítero já incrementou, né, é que os alunos possam terminar esse trimestre desejando a volta de Jesus, né? Eu acho que é um dos pontos que precisa acontecer. Estamos vivendo em um tempo que há um apego muito grande ao que se enxerga, mas aquilo que a gente não enxerga ainda, aquilo que a gente não vê, é muito maior. O que Deus tem para a sua igreja é algo grandioso. Então, se seus alunos terminarem esse trimestre desejando ver Jesus, desejando a volta de Jesus, pode ter certeza que foi um trimestre abençoado. Então, como sempre dizendo, professor, te damos graças, Senhor, pela oportunidade no nome de Jesus. Amém.